Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. Este podcast vamos falar sobre o CETA, o Comprehensive Economic and Trade Agreement, ou, como é conhecido em português, por Acordo Económico e Comercial Global. E é um acordo que celebra um tratado de livre comércio entre o Canadá e a União Europeia, do qual Portugal, obviamente, é Estado-membro e, portanto, será membro signatário. Todavia, à margem de como acontece com o seu semelhante TTIP, o CETA tem sido contestado. E, nesse sentido, existiram várias plataformas a nível mundial que contrariam aquilo que é o CETA e aquilo que é o TTIP. E para falarmos hoje, temos aqui Bruno Góis. O Bruno Góis, que agradecemos já o ter aceito o convite. Muito obrigado. Que é licenciado e mestrado em Relações Internacionais pelo ISCSP e é doutorando em Antropologia pelo ICS. E vem aqui ao nosso podcast na qualidade de membro da plataforma Não ao Tratado Transatlântico. Bruno, muito obrigado por estares aqui connosco e partilhares também aqui os teus saberes, conhecimentos sobre aquilo que é o CETA e também um bocadinho o que é o TTIP. Obviamente que os dois andam muito lado a lado, às vezes confundindo-se até. Às vezes as pessoas confundem aquilo que é o CETA e aquilo que é o TTIP, pensam que é a mesma coisa, sendo que o TTIP é exclusivamente com os Estados Unidos e o CETA é exclusivamente com o Canadá. Muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite. Eu, embora até seja das relações internacionais, hoje estou aqui principalmente como ativista, como membro da plataforma Não ao Tratado Transatlântico, e queria começar justamente por aí, pela questão do CETA e do TTIP. Esta plataforma começou justamente por ser uma plataforma contra o TTIP, ou seja, esse acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos, e depois reconfigurou-se para fazer face e para divulgar todo o processo do CETA, do Acordo União Europeia-Canadá. Qual é que é a importância particular disto? É que enquanto os movimentos sociais, os sindicatos, as várias plataformas cívicas, estavam a procurar divulgar esse acordo que estava a ser feito às ocultas, que ninguém conhecia os textos, que era um acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, ao mesmo tempo estava a ser negociado também outro acordo, esse acordo com o Canadá. E os movimentos cívicos e os sindicatos juntaram forças contra o TTIP, considerando a maior ameaça, e já explicarei mais adiante porque é que consideramos que é uma ameaça, e entretanto o TTIP está mais ou menos congelado, os Estados Unidos pararam o processo, mas de repente o CETA, que também estava a ser negociado já há cerca de 8 anos, mas que nunca teve protagonismo na opinião pública, surgiu em força. As ratificações, o processo começou todo a avançar e na prática tem os mesmos efeitos. Uma empresa sediada nos Estados Unidos pode mudar a sua sede social para o Canadá, aliás, algumas já o tinham feito, e, portanto, os efeitos vão ser praticamente os mesmos e os movimentos cívicos até se sentiram de alguma forma manobrados, porque há vários tratados desta natureza que estão a ser discutidos agora ao mesmo tempo e parece difícil fazer esta discussão, porque estes movimentos, e o caso da plataforma Não ao Tratado Transatlântico é um deles, esforçam-se por fazer duas coisas. Uma é por tornar público, divulgar o que é que são estas negociações e o conteúdo destes tratados, e porque é que consideramos que é nocivo para a cidadania e para o ambiente e para os direitos sociais das pessoas. E outra é combater estes tratados. E no caso do CETA, já se partiu um bocado tarde para isto, porque já o TTIP estava a ser feito às ocultas e este estava mascarado pela outra luta que parecia um pouco maior. Mas indo ao concreto, nós consideramos que o CETA não é propriamente um acordo de comércio.
o CETA acaba por funcionar como um cavalo de Troia, e não é por acaso que nós usamos um cavalo de Troia. Vossa imagem, não é? Exatamente, como nosso logo. É um cavalo de Troia de uma transformação social e ecológica negativa, mas negativa para a Europa e para o Canadá. Genericamente porquê? Porque obriga a nivelar o funcionamento, a produção, distribuição e consumo de bens, incluindo as relações sociais e laborais, pelos padrões mais baixos. Ou seja, em vez de ser uma oportunidade em que a União Europeia e o Canadá, espaços de democracias consolidadas, forneciam ao mundo padrões elevados do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de direitos laborais, acordavam entre si que isto era um espaço económico e de comércio que se regia por altos padrões, não, nivelam por baixo. Onde quer que a legislação europeia seja mais exigente em termos de critérios para a saúde, direitos do consumidor, questões ambientais, que é a maior parte dos casos, a União Europeia que tem padrões mais elevados, dado este acordo, vai ter de nivelar pelos níveis mais baixos, que são os do Canadá. E depois o contrário, quando acontece, que são menos os casos, em que a legislação do Canadá é mais progressista, mais avançada, mais protetora do ambiente e das pessoas, acontece ao contrário, acontece o reverso. E, portanto, nós consideramos que isto acaba por não ser um tratado comercial, porque mexe diretamente com as políticas que as democracias tinham de decidir. Porque transmuta entre os dois lados do Atlântico padrões mais baixos e mais prejudiciais para as pessoas, para os animais, para o ambiente, em vez de essas alterações fazerem parte de um processo político, democrático de cada país e dos dois continentes, não. Nivela sempre pelo mais baixo, tendo o objetivo a favorecer os investidores internacionais, que aqui ficam altamente protegidos e mais que protegidos com um poder acima da cidadania. Portanto, isso entronca naquilo que é a ideia da aldeia global, cada vez mais patente, cada vez somos mais cidadãos do mundo e não apenas de Portugal ou da Europa, já somos cidadãos cada vez mais do mundo e, portanto, se calhar vamos ter que nos habituar a um mercado mais global. A questão aqui passa por cada uma das partes, não é? Abdicar daquilo que são os seus padrões. Uns terão os padrões mais altos, outros terão os padrões mais baixos, mas chegar a um consenso. E acho que isso é uma coisa que está a ser um tanto complicado também de chegar, não é? Sendo que estas negociações já começam desde maio de 2009, por exemplo. E o acordo foi feito ali por volta de 2014 e só em agosto de 2015 é que se chega à ata daquilo que foram as reuniões entre o governo do Canadá e a Comissão Europeia. Toca realmente naquele ponto que o Bruno estava a falar, da transparência, não é? Da questão de ser limpo, aquilo que chega às pessoas e tudo mais, não é? Vamos ao longo da conversa ver o que é positivo, o que é que não é tão positivo naquilo que é o CETA, porque certamente o CETA e o TTIP terão coisas que serão benéficas, e aqui obviamente o podcast não se coloca nem em favor nem contra, estamos aqui no espaço de debate e de diálogo e tentamos perceber, e cada um de vocês, caros ouvintes, ficará com a percepção que quiser, obviamente, e será livre de comentar e partilhar com os vossos amigos, coisa que já sugiro que subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos, porque é um tema que está cada vez a ganhar mais debate político e faz parte dos temas atualidades, evidentemente. E, portanto, convém que vocês estejam informados sobre aquilo que vai desenrolar, porque isto é algo que nos vai afetar a vida toda, não é? E, sobretudo, logo do ponto de vista económico e também ambiental. Esta questão aqui do CETA prevê-se, porque isto é tudo na questão da base da previsão, que para a União Europeia seja um ganho de 12 mil milhões de euros, não é? Sendo que a União Europeia, como o seu total, tem cerca de 508 milhões de habitantes. Já para o Canadá será um encaixe de 8 mil milhões de euros e conta apenas com uma população de 35 milhões. Eu digo apenas comparado com os 508 milhões. Isto parece que, afinal de contas, a União Europeia ganha mais do que o Canadá.
Isto assim, não, a olho nu, a proporção não me parece estar assim tão adequada quanto isso. 12 para 8 mil milhões, quando temos 508 contra, ou seja, 35 milhões de canadianos. Isto parece, para vocês, para a plataforma, parece ser um acordo justo entre ambas as partes, ou existe sempre um lado que fica a ganhar mais? Nós sabemos que os tratados muitas vezes não são tão equitativos quanto isso, procura-se que sejam mais. Isto depois depende, claro, de quem está a negociar e a capacidade negocial de ambas as partes. Vamos a questões muito, muito concretas. Uma diferença cabal que existe entre a legislação europeia e a legislação do Canadá é que na legislação europeia existe o princípio da precaução, que significa genericamente que quem apresenta um produto novo, seja um produto farmacêutico, seja um produto alimentar ou com outro tipo de uso, é essa empresa que tem de provar, através deste princípio da precaução, que esse seu novo produto, imaginemos, podem ser alimentos de origem transgénica, não é nocivo para a saúde humana, que não prejudica as pessoas, que não põe em causa a segurança. Esse princípio da precaução existe na União Europeia. No caso do Canadá, não existe. O que é um exemplo prático e até genérico de como o nivelar por baixo pode ser bastante prejudicial para as cidadãs e os cidadãos da Europa, porque o ónus sobre um novo produto passa a estar do lado do consumidor e não do lado de quem quer fazer um negócio com esse novo produto. Ou seja, vai ter de ser a cidadania, vão ter de ser os consumidores a provar que esse produto que se apresenta ao mercado é prejudicial, se for o caso disso. E em milhares de milhões os ganhos podem parecer muito, mas 0,03% do PIB europeu é arriscar demais, na nossa opinião, para todas as implicações que este acordo tem. Nós não estamos a dizer que somos contra a existência de comércio internacional ou de acordos entre espaços económicos para regular esse comércio. Nós apresentamos-nos contra este acordo e não somos só nós. Achamos que estamos a arriscar demais por 0,03% de crescimento do PIB europeu. Esses 0,03% do PIB europeu que vai ser distribuído também de forma desigual entre países do espaço europeu e de forma desigual também entre diferentes camadas da população do ponto de vista da estratificação social. Portanto, quem ganha esses milhares de milhões são talvez as mesmas pessoas que são muito prejudicadas pelos aspectos nocivos deste acordo. E o próprio acordo, além de se apresentar como os estudos de quem quer fazer o acordo, apresentarem apenas este 0,03% de crescimento, também dizem que vão aumentar as desigualdades salariais. Portanto, já é assumida à partida que vai aumentar a desigualdade salarial na Europa. E, portanto, quer dizer, vem com esse preço, não é? Um dos preços já é assumido por quem fez os estudos do impacto do acordo. Não é como hipótese, é que irá acontecer. E há várias organizações que estão preocupadas com os impactos negativos do CETA. A Associação Europeia de Defesa do Consumidor diz justamente que o CETA reduz a proteção dos consumidores. A Comissão dos Assuntos Sociais do Parlamento Europeu deu um parecer negativo sobre o CETA, usando como um dos argumentos que o CETA não contemplava a proteção das pequenas e médias empresas, que representam 90 milhões de postos de trabalho na União Europeia. E esses milhões, que são milhões de pessoas, também precisavam de ser considerados. Em Portugal, por exemplo, a Ordem dos Médicos também deu um parecer negativo sobre o CETA. Alertou que o CETA vai aumentar o poder da indústria farmacêutica, vai pressionar para a privatização de serviços de saúde
vai alargar as patentes, porque a legislação das patentes do Canadá é mais favorável para os proprietários das patentes, e isso vai encarecer os medicamentos. As associações e os ativistas de proteção dos animais também estão muito preocupados com este acordo, porque a legislação do Canadá é muito... A defesa dos direitos dos animais é muito débil na legislação do Canadá. O que, nomeadamente, na produção de bens alimentares derivados de origem animal, fará com que, ao mesmo tempo que vai entrar com muito mais facilidade, vão entrar com muito mais facilidade esses produtos de origem animal que não respeitam os direitos dos animais durante o seu processo de produção, que vão entrar com mais facilidade na Europa, também vão pressionar os produtores europeus para baixarem os seus padrões de produção, porque é muito mais barato produzir carne, leite, outros produtos de origem animal, respeitando menos os direitos dos animais. E se no Canadá se vai respeitar menos os direitos dos animais e os produtos facilmente entrarão mais baratos, então os produtores europeus vão também fazer uma regressão naquilo que são os critérios mais avançados que nós já alcançamos. Portanto, o processo de encontro entre os vários povos do mundo que nos levaria a ser cada vez mais cidadãos do mundo. Isto que nos está a fazer é menos cidadãos. E está a fazer-nos menos cidadãos e menos humanos. Porque se na Europa nós chegarmos a padrões sociais mais elevados, padrões de direitos de trabalho, padrões de respeito pelos direitos dos animais mais avançados, conquistados pela luta da cidadania dos vários países da Europa, dos movimentos sociais e os partidos políticos nisso envolvidos. E depois agora vem um acordo que foi negociado nas costas dos povos, que a própria Assembleia da República aprovou que ia haver um amplo debate público e que não realizou. Fomos à rua perguntarmos se as pessoas sabem o que é o CETA, ou o que é o acordo entre a União Europeia e o Canadá para o comércio e a economia. Ninguém sabe o que isso é. E isto tem implicações muito profundas na vida das pessoas. Não é de hoje para amanhã que se vai sentir, mas quando já se estima que a desigualdade salarial vai aumentar, que as pequenas e médias empresas não estão protegidas, isto vai alterar muito as nossas vidas. Ou que produtos de origem animal ou produtos transgénicos produzidos com outros critérios que não protegem tão bem a nossa saúde, que vão entrar com mais facilidade no mercado europeu. Isto muda tanto as nossas vidas e nós não sabemos nada disto. Portanto, nós tentámos fazer o máximo pela discussão pública deste acordo. Fizemos vários debates, onde quer que nos receberam. As portas da cidadania foram sempre... Cheguei a ir a muitos. Cheguei a ir um dos quais foi mesmo com um americano que veio, um professor americano que veio, estivemos juntos na CPLP. Na altura, aquilo que discutia-se mais era o TTIP, não era tanto o CETA. E de facto foi um tanto pavoroso, porque foi-nos dado o caso da empresa Monsanto, e isto obviamente não é um ataque dirigido à empresa Monsanto, mas a Monsanto que tanto produz as sementes, não é, como produz os pesticidas. Portanto, é uma empresa que ganha em todos os lados. Portanto, ganha naquilo que é para fazer o mal, vamos por assim dizer, mas também ganha naquilo que é para fazer a cura. E agora até pretende ligações com as farmacêuticas e tudo, começa a ser um ciclo. Lá está, portanto, isto tudo, não é, será uma empresa ou serão outras empresas que tão depressa irão prejudicar a saúde do consumidor como depois vão prontificar-se a querer ajudar a saúde e, portanto, isto torna-se um ciclo vicioso de que o dinheiro entra sempre e sai sempre da mesma caixa, não é? E, portanto, quase que podemos dizer que isto é um esquema, não é? Mesmo no sentido mau da palavra, estamos a ser escamados, como se costuma dizer. Portanto, esta questão dos números acaba por não ser assim tão benéfica quanto isto. Há aqui outra questão, que é o espaço de livre circulação dos países. A maioria dos países da União Europeia tem os visas, não é? Sim. Os vistos para o Canadá. No entanto, os países de leste estão a ser que eles estão a dar mais trabalho nesse sentido, porque não irão ratificar o acordo caso os seus
os seus cidadãos, e neste caso estamos a falar dos checos, dos búlgaros e dos romenos, são aqueles que têm sido as vozes mais ativas, que querem também ter visa para o Canadá, mas, no entanto, não está a ser contemplado essas cláusulas. Isto depois de querermos apenas uns e não queremos ter outros, torna-se complicado. Nós sabemos aquilo que é o drama a nível dos refugiados europeus, daquilo que é também da própria antropologia, se por assim dizermos, do que são os povos europeus. Sabemos que a Europa não está em toda a velocidade. Existem uns países que estão mais à frente, outros mais atrás. E o caso francês, para mim, é paradigmático no que foi a ligação que o então Presidente da França, Nicolas Sarkozy, teve que fazer com os romenos, no sentido de que era fazer aquilo que os franceses diziam. Isto obviamente não vincula a minha ideia de que era uma praga os romenos em toda a França, e quer dizer, fazer a extradição dentro do espaço europeu. Portanto, isto entra, há aqui muitas vírgulas que não batem certo, muitas cláusulas que vão umas contra as outras, e portanto acaba por também dificultar muito o entendimento daquilo que é o próprio tratado e daquilo que são as negociações e as cláusulas que o inserem. Mas isto até podia ser bom, a livre circulação de pessoas e bens. A crescente xenofobia dentro da Europa é parte do momento político que nós vivemos, mas acaba por ser um outro assunto, ou talvez não, porque também está relacionado com as razões pelas quais eu digo que temos menos cidadania. Porque, ao mesmo tempo que se quer dar livre passe e privilégios a empresas multinacionais, começa a haver uma cada vez maior segregação de pessoas empresas de primeira, empresas de segunda, e dificuldade de circulação das pessoas. Com este acordo não há propriamente um aumento da igualdade, porque essa ideia de que vamos poder circular melhor, porque os bens circulam e porque as pessoas podem ter mais facilidade, aparece como positiva e, principalmente no que diz respeito à circulação de pessoas, é bastante positiva. Em relação aos bens, será ou não, consoante esses bens carregam ou não consigo relações sociais negativas. Eu digo isto porque se houver um bloco económico como a União Europeia que exija que para entrar no seu espaço económico produtos de outro bloco económico tenham de respeitar certas cláusulas laborais e ambientais, não estão a atacar esses países, nem os povos que vivem nesses países, estão pelo contrário, a favorecer mudanças positivas nesses espaços económicos que, ao mesmo tempo que vão fazer com que a concorrência seja mais justa, porque a produção na Europa já tem de respeitar esses critérios, ao mesmo tempo que tornam a concorrência mais justa, também melhoram a vida das pessoas e o respeito pelo próprio planeta e, portanto, um acordo entre a União Europeia e o Canadá, que são espaços do mundo que têm boa imagem junto da população, deveria ser o contrário, deveria ser mais exigente, devia ser o que devíamos aprender uns com os outros, do lado do Canadá e do lado da Europa, era proteger melhor as nossas pessoas, proteger melhor a nossa saúde, proteger melhor o ambiente, respeitar mais os direitos dos animais. Isso seria interessantíssimo se estivessem a fazer acordos dessa natureza. Mas o que está a fazer é o contrário, está a tirar-se poderes das democracias e está a dar-se privilégios às empresas multinacionais. Por exemplo, nós consideramos que há cláusulas bastante importantes do acordo do CETA que não podem ser consideradas constitucionais. Estabelece um tribunal que vai ser pago pelas cidadãs e os cidadãos de cada país da União Europeia e pelo Canadá. Vai ser financiado pelas democracias, mas depois os Estados
não podem acorrer a esse tribunal se considerarem que uma empresa está a prejudicar de alguma forma os consumidores daquele Estado, os cidadãos, a saúde das pessoas, mas as empresas podem. Ou seja, é um tribunal mais célere, feito de especialistas que, tendo em conta os especialistas que existem, facilmente vão ser recrutados entre a gente próxima dos lobbies das próprias multinacionais. E vão ser esses especialistas não eleitos por ninguém que vão ter poder de serem tribunais mais céleres para investidores estrangeiros. Ou seja, não só as pequenas e médias empresas, mas empresas de maior dimensão, desde que sejam nacionais, por exemplo, não têm acesso a esse tribunal. Está a criar-se uma justiça para as empresas multinacionais que é à parte de todas as instâncias de cada um dos Estados e é um tribunal que serve só para os processos levantados pelas multinacionais, é pago pelas democracias para penalizar as democracias. O que é que eu quero dizer com isto? Um tribunal congénero, um tribunal semelhante, já existe na área de livre comércio da América do Norte. O Canadá já foi processado 39 vezes e teve, fazendo isso, 190 milhões de dólares de indemnizações que teve a pagar às empresas que acorreram a esse tribunal. Se o Estado português, que anda com dificuldades a ter dinheiro para as escolas, para os transportes, para a habitação pública, para os hospitais, para pagar o serviço da dívida, de repente tiver de pagar uma indemnização milionária porque decidiu reverter uma privatização, isso é bastante nocivo para a nossa democracia, é bastante grave. A Argentina já sofreu processos por causa disso, porque passou novamente para a esfera pública bens que eram serviços públicos, no caso a água, e anda a ser processada pelas empresas envolvidas, pelas empresas que antes tinham essas concessões. E outros países, em diversos pontos do globo, que estão sujeitos a este tipo de tribunais, estes tribunais paralelos, estes tribunais ad hoc, andam a pagar tribunais, pelo menos se esses tribunais forem como este que é proposto pelo CETA, para que esse tribunal, sempre que uma democracia decide, muitas vezes em defesa dos direitos laborais ou da saúde dos seus cidadãos, a empresa multinacional considera que isso prejudica os seus lucros futuros e vai processar o Estado. Pois as democracias que andam aflitas com dívidas públicas e com estados sociais que querem E a questão da manter... transparência. Para mim, eu volto a tocar na questão da transparência, não é? Porque senão passamos a ter Estados tão maniatados por multinacionais. Sim, que já vão legislar a medo. Pode haver esta ameaça de ou passam ou então processamos o Estado e depois... Sim, já vão legislar a polémica toda que se faz. Está previsto até um dispositivo anexo a esse Tribunal Especial para Investimentos, que é uma possibilidade de consulta prévia sobre legislação que seja relevante para os interesses das multinacionais. Ou seja, os Estados já vão legislar a medo. Já a medo vão perguntar, olha, eu quero fazer isto e tal. Pode-se fazer? Pedir a licença, não é? Tivemos aqui eleições, mas isso agora não interessa nada. Isto interfere em todas as esferas. Isso interfere nas autarquias. Eu vivo na Amadora. Na Amadora vai ser revista, porque está no prazo, a concessão do transporte rodoviário. Ponhamos como hipótese que o município da Amadora considerava que era mais útil para os interesses das cidadãs e dos cidadãos que moram na Amadora haver uma empresa municipal ou intermunicipal de transporte rodoviário. Com este tratado, o que este tratado diz é que todos os bens públicos que já foram privatizados, que já foram concessionados a privados, já não pode reverter. E, portanto, até às autarquias estamos a tirar decisões que são bastante importantes. E é por isso que é altamente negativo que um acordo que tem tantas implicações como este, e há outros a ser negociados, a União Europeia está a negociar neste momento cerca de 30 acordos
semelhantes a estes, os chamados acordos de nova geração. Ou pelas ativistas e pelos ativistas, podemos lhes chamar acordos comerciais protetores dos interesses corporativos, porque não são protetores dos interesses de quem está, de quem assina. Porque quem assina são os Estados, não é? Os Estados é que assinam, mas os interesses que estão a ser cobertos são os interesses dos investidores internacionais, passando uma esponja sob a capacidade, pois cada país tomar decisões contrárias, tomar decisões que as empresas prejudicam, acham que prejudicam os lucros futuros. Penso que foi na Austrália que as tabaqueiras conseguiram uma indenização milionária ao Estado por ter colocado aquelas fotografias de doenças nos maços de tabaco, porque isso prejudicava o comércio do tabaco e, portanto, essa medida que o Estado tomou em prol da saúde pública, independentemente do que nós achemos se isso é o método mais eficaz ou mais correto ou não de proteger a saúde pública, mas tomaram uma decisão sobre saúde pública, que era reforçar a imagem negativa do tabaco como podendo levar a doenças, problemas graves de saúde. Essa democracia tomou essa decisão e depois vieram as empresas dizer não, isso prejudica os nossos lucros, nós queremos uma indenização milionária sobre isso. E o Estado australiano foi condenado. Agora nós vamos sujeitar o Estado português a que possa ser processado por uma decisão desta. Não sei em que pé é que isso está, mas há um problema semelhante agora a passar-se em Itália. Em Itália estava a haver investigação sobre a existência de petróleo ou não na sua costa. Penso que ainda não era exploração. E o Estado italiano decidiu mandar parar esse processo. Porque havia riscos de terremotos. Ou seja, uma coisa tão grave quanto isto. É que aquelas perfurações podiam causar terremotos ou tinham causado terremotos. E agora, claro, as empresas que estavam a fazer essa exploração, que queriam extrair o petróleo, vão processar o Estado italiano, porque quis proteger a sua população. E no Algarve, como é que vai ser? Ou noutros pontos do país, onde também já há ideias e já se começa a querer perfurar para descobrir se há petróleo ou não, ou para começar a exploração. Se de repente nós descobrirmos que isso é muito prejudicial para o país, até para a economia do país, para a economia, para a saúde das pessoas, que põe em causa a cidade vizinha, que pode haver um terremoto ou uma coisa assim, quer dizer, não podemos tomar essa decisão, porque além disso ainda vamos ter de pagar uns milhões àquela empresa que queria insistir em fazer um negócio que era inviável, porque não pode haver negócios que põem em causa as vidas humanas. Portanto, já que estás aqui a tocar na questão do petróleo, posso já adiantar aqui aos caros ouvintes que muito em breve existirá um podcast destinado ao tema do petróleo e da exploração petrolífera no Algarve. Portanto, é uma questão de estar atentos. Foi uma das pessoas, um dos caros ouvintes nossos que nos sugeriu. Aqui um abraço para o Paulo Almeida, que foi quem sugeriu o tema. Portanto, Paulo, obrigado por nos teres sugerido também este mesmo tema. Portanto, iremos proceder. Já temos pessoas que querem fazer parte. Portanto, muito em breve estará para ser lançado o podcast. Agora talvez valesse a pena dar um pouco o ponto de situação, não é? Como é que este tratado está do ponto de vista português? A questão é o que é que Portugal consegue ganhar nisto, sendo que é possível que as empresas portuguesas possam economizar mais ou menos 500 milhões de euros por ano em impostos e aumentar a sua cota de acesso a concursos públicos no Canadá. Sobretudo em mercados como as telecomunicações, a energia e os transportes, que estavas a falar aqui da questão dos privados e dos públicos. Isso dependerá das empresas. Por exemplo, E é que nós vemos que há muitas empresas portuguesas que estão a transferir, não é? Outras empresas portuguesas estão a ser compradas por estrangeiras. Portanto, isto, lá está, é aquilo que tínhamos dito logo desde o início. Isto é o conceito da aldeia global e que cada vez mais somos os cidadãos do mundo, custe o que isso custar também. A internacionalização e a transnacionalização e a livre circulação podem ser feitas das mais variadas maneiras e respeitando sempre
a cidadania e as democracias. A nossa preocupação é que este não é mesmo o caso. Isoladamente, haverá sempre vencedores e vencidos neste processo. Nos preocupamos é com os muitos vencidos, inclusivamente dentro do setor empresarial e dentro da produção nacional. A esmagadora maioria dos produtos que tinham regiões demarcadas protegidas à escala europeia ou denominações de origem protegidas em Portugal, no caso português, e é generalizável aos outros países, mas falando de Portugal, não estão protegidas. Significa que poderá haver cópias, poderão haver nomes que sugerem que são produtos que atualmente são produzidos em Portugal e que estão a ser produzidos noutro lado qualquer. Ou noutro lado qualquer, aqui no caso são produtos que vão continuar a ter denominação protegida à escala da União Europeia, mas o Canadá, que vai ter livre de circulação para os seus produtos no espaço económico europeu, não está obrigado a respeitar essas denominações de origem protegida. E, portanto, todos esses produtores vão ser prejudicados. Ou seja, há setores onde não vão ter quaisquer ganhos com este tipo de acordos. E são tipo de produções, estou a falar de produção tradicional, de produtos da agricultura ou da pecuária, ou os queijos, que estão muito ligados a uma economia muito enraizada em regiões do nosso país que se não tiverem a produção protegida desses produtos, por terem uma identidade que é reconhecida e uma qualidade que é reconhecida e específica daquela região, que se não tiverem essa produção, vão ter muito menos postos de trabalho, vamos ter muito mais dificuldade em fixar gente, em particular nas regiões do interior do país. E nós já vimos com os incêndios, não sendo a única razão, nem digo que seja a principal, mas que o despovoamento do nosso interior e a falta de atividade económica no interior do país é prejudicial para a coesão social do território e até para a nossa segurança coletiva enquanto país. E, portanto, ter uma parte da economia, as pequenas e médias empresas, não está contemplado qualquer tipo de proteção às pequenas e médias empresas num acordo com um gigante económico como é o Canadá. Produtos que considerávamos que era importante proteger e que protegemos à escala da União Europeia não estão protegidos, não estão contemplados neste acordo com o Canadá. Essas largas camadas da economia, que significam muita gente, que significam muitos postos de trabalho, agravam a situação social do país. Que haja algumas empresas que podem sair beneficiadas deste acordo económico entre os dois blocos económicos, naturalmente que pode existir. Não estou em posse dos dados de quais são as empresas do setor dos transportes ou outro que vão ter capacidade para agora concorrer para os concursos, para esses concursos levantados à escala internacional para os respectivos setores de atividade. Duvido às vezes que alguns deles tenham mesmo essa escala e que não possam só simplesmente ser comprados pelas outras empresas, mas bom, isso é outro capítulo. Mas lá está, dos tais 0,03% de crescimento do PIB, eu pergunto-me quanto disso é que vai calhar à economia portuguesa e quanto disso é que vai calhar àquela população que a única coisa que tem prometido é que as desigualdades salariais vão aumentar, que os seus direitos de consumidor vão diminuir, que, como alerta a ordem dos médicos, o preço dos medicamentos pode aumentar, que os transportes que foram privatizados ou outro setor que tenha sido privatizado dos nossos bens comuns, que nunca mais vai poder ser remunicipalizado ou passar para a esfera pública de alguma maneira, mesmo quando isso é a única maneira das pessoas terem serviço público de qualidade. E isso é bastante preocupante. Claro, não oculta que pode haver empresas que naturalmente saiam beneficiadas disto. Em Portugal, noutros países europeus ou no Canadá.
o nosso ponto e a nossa preocupação é que isto é nocivo também para as cidadãs e os cidadãos do Canadá. Porque se houve conquistas que nós já tivemos no espaço europeu e em particular em alguns países da Europa, em termos de direitos do trabalho ou em termos de direitos sociais, e que por acaso os canadianos não estejam ainda nesse patamar, em vez de terem uma janela de esperança de lutar pelo mesmo, vão ter uma pressão que é sobre eles e sobre nós, na Europa, para que esses tais padrões baixem. Sendo que a Assembleia da República ratificou o mesmo documento a 20 de setembro de 2017, tal como o Parlamento Europeu aprovou a 15 de fevereiro de 2017. O Parlamento da Letónia foi a 23 de abril deste ano, 2017, assim como o Parlamento do Canadá foi a 16 de maio deste ano também, o Parlamento da Dinamarca a 1 de junho deste ano, a Espanha a 29 de junho deste ano e a Croácia a 30 de junho deste ano. Portanto, em que a questão é, isto já foi ratificado, acho que não estamos a ver muito bem o que é que está a acontecer, acho que ainda não estão a ser aplicadas, pelo menos nesta primeira instância, as normas ou o tratado em si, mas em que ponto é que nós estamos? Em que ponto é que está, nomeadamente, o Presidente da República? Nós em Portugal fizemos um trabalho de tentar saber junto de cada deputada e de cada deputado qual era a sua posição e de fomentar o máximo esclarecimento junto de todos os grupos parlamentares, todas as deputadas e todos os deputados. O resultado, efetivamente, numa votação realizada sem o debate que a própria Assembleia da República tinha prometido, sem o debate público, não é? Sem se fomentar o debate público necessário e prometido. Isso foi votado durante a campanha autárquica, o que elucida um bocadinho falta de transparência. Voltamos aqui. Acho que a palavra que está a marcar muito este podcast é a falta de transparência, não é? A transparência e a frase é a falta de transparência. Não havia disponibilidade no espaço público noticioso e até na disponibilidade mental da cidadania no momento em que havia eleições nos 308 municípios e cerca de 4.000 freguesias, não é? Tínhamos todo o país a discutir outras coisas e foi justamente nessa altura que o Parlamento, sem grande aviso, decidiu finalmente discutir muito brevemente e votar. Os partidos que votaram contra foram o Bloco de Esquerda, o PCP, os Verdes e o Partido Pessoas, Animais e Natureza. E o Partido Socialista, o PSD e o CDS votaram a favor. Houve poucas abstenções e digamos que a bola está no Presidente da República. Até o momento em que estamos a falar, não está ainda assinado. Tivemos uma oportunidade, um ativista nosso entregou uma revista das que nós produzimos, chamado CETA, Impactos para Portugal. O Presidente da República estava numa visita à Universidade de Lisboa e houve um ativista nosso que trabalha na Universidade de Lisboa que fez o favor de entregar a revista, que o Presidente da República recebeu. O podcast também recebeu e agradecemos aqui a oferta também da revista. Ora, essa, que é uma revista que divulga os vários efeitos do CETA e as várias opiniões até de outras entidades sobre as implicações do CETA. Promovemos também o envio de e-mails por várias cidadãs e cidadãos ao Presidente da República. Fizemos pedidos de audiência ao Presidente da República. Não tivemos ainda sucesso nisso. No apelo à cidadania tivemos algum sucesso, várias cartas foram enviadas ao Presidente da República para que cancele este processo, para que vete o CETA. No entanto, não temos nenhuma resposta nem positiva nem negativa da parte do Sr. Presidente da República. Também ainda não sabemos se as forças políticas que votaram contra se vão mobilizar
para levar os aspectos mais claramente inconstitucionais deste tratado ao Tribunal Constitucional. Noutros países, incluindo alguns desses já referidos que ratificaram o tratado, há processos a correr junto dos respectivos tribunais constitucionais. E uma das questões principais é aquele tribunal especial que eu referi, que funciona acima das democracias, criando desigualdade entre empresas nacionais e empresas estrangeiras, e que só serve para processar do lado das empresas contra os Estados e não ao contrário. E, portanto, isto tem várias ordens constitucionais, é altamente duvidoso e, portanto, está nesse ponto. O facto deste tratado estar a ir aos vários parlamentos dos Estados-membros também foi uma vitória, porque inicialmente isto era para ser discutido apenas no Parlamento Europeu e na instância legislativa correspondente do Canadá, não é? E o processo evoluiu até a nível de decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia, que considera que estes tratados, quando incluem tribunais especiais daquela natureza, precisam de ir ao Parlamento de cada um dos Estados-membros. E, portanto, ir a cada um dos Estados-membros já foi uma vitória porque, consoante o país, foi mais ou menos possível aumentar o debate público sobre o assunto. E a certa altura, o tratado esteve pendurado no Parlamento da Valónia, porque na Bélgica era obrigatório que fosse aos parlamentos das regiões, e esteve pendurado no Parlamento da Valónia, foram altamente pressionados e, entretanto, inclusivamente alterações no governo, tal foi a pressão, e, portanto, quer dizer, agora bastará que haja um Estado que, por via parlamentar ou por via do seu respectivo Tribunal Constitucional, queira parar o processo, e o processo para, porque se é preciso que haja a ratificação de cada um dos parlamentos, além do Parlamento Europeu, isto não é uma batalha perdida. Agora, o que o acordo inclui, e que também é bastante preocupante, é que, uma vez ratificado, qualquer um dos parceiros que queira sair, e aqui estamos a falar da União Europeia, do Canadá, ou eventualmente algum país, algum Estado, como o Reino Unido, queira sair da União Europeia e criar outro tipo de relação com a Europa, continua na mesma, durante 20 anos, obrigado a respeitar as cláusulas do tratado. Isto é brutal. Além de quererem pressionar e terem consultas prévias sobre a legislação de cada país, além de quererem a possibilidade de processar os Estados sempre que legislam contra os lucros que imaginam que vão ter no futuro, ainda querem obrigar que um Estado, durante 20 anos, passaram pouco mais de 40 anos desde o 25 de Abril, que inaugurou o nosso regime democrático. 20 anos é muito tempo, é metade da idade da nossa atual democracia em Portugal. Como é que nós podemos fazer isto? Como é que nós, de ânimo leve, quando o país está a discutir eleições autárquicas, podemos chegar ao Parlamento e aprovar um acordo que, se um dia decidirmos desobrigar-nos dele, temos de estar 20 anos a respeitá-lo. E que, se não o respeitarmos, certamente vão haver tribunais para processar o Estado português ou outro que livremente tomou uma decisão. Somos menos cidadãos com isto. O futuro da humanidade passará sempre, na minha opinião, por termos cada vez laços mais estreitos entre todas e todos, por em conjunto progredirmos. Tudo o que se está a passar em termos de crescimento da xenofobia, de levantar de muros e de cercas é prejudicial para a humanidade. Mas estes acordos que se apresentam como campeões da ultrapassagem das fronteiras são a ultrapassagem das fronteiras no
no pior sentido, porque ultrapassam a fronteira dos direitos das pessoas, dos direitos dos animais, as fronteiras do ambiente. Em vez de criarem espaços mais amplos de liberdade, de desenvolvimento em comum, de padrões mais altos, de democracia, direitos sociais, direitos do trabalho, seria uma oportunidade interessante, mas não é nada disso que está a acontecer. E a nossa plataforma, assim como se levantou contra o TTIP e depois contra o CETA, vai continuar a trabalhar para divulgar todos estes debates que se fazem nas costas dos cidadãos. Vamos estar atentos aos cerca de 30 tratados que estão a ser negociados entre a União Europeia e outros países e outros blocos económicos, e estamos cá para isso, para que as pessoas formem as suas próprias opiniões também sobre estes tratados. Nós queremos fornecer informações é justamente também para isso, para que democraticamente possamos defender aquilo que achamos que são os nossos interesses. Evidentemente, e é isso que também o podcast está aqui a fazer. O podcast tem marcado a diferença, sobretudo nessa parte. Nós não gostamos de fazer ruído, não gostamos de ser ativistas ou o que quer que seja. Não é isso que o nosso podcast presta. O nosso podcast presta-se a isto, justamente. O debate de ideias, o saber as coisas, saber onde é que se há de ir buscar e conseguir levar isso aos nossos ouvintes. E, portanto, acabamos por achar que sim, que isto era imperativo, que fizéssemos um programa, um episódio sobre o CETA, e obviamente por arrasto TTIP, como vimos, veio sempre aqui à baila, e portanto nós queremos que as pessoas realmente façam os debates, porque assim as rádios e televisões, como nós já dissemos no podcast que foi sobre o ano de Donald Trump, convido-os a revisitá-lo. Logo nos primeiros 10 minutos consegue ouvir a conversa que tivemos com o jornalista do Público, Alexandre Martins, e aí é bem patente que as próprias televisões e as rádios perdem o seu espaço de debate e centram-se muito na questão que é o vender a música ou não chatear muito o ouvinte. Nós aqui gostamos de chatear. Gostamos de chatear no sentido de podermos falar convosco, de levar-vos aqui temas que marcam a agenda. E obviamente que este contacto feito com a plataforma não ao Tratado Transatlântico foi sem dúvida um contacto que foi bom. Agradeço imenso o terem sido aqui ao pedido, porque lá Muito está, obrigado. tudo isto faz parte daquilo que é a sociedade de informação, não é? Se estamos num mundo cada vez mais global, achamos também que devemos estar todos nós conectados e livres de poder aceder à informação e que essa informação não deve ser escondida, deturpada, camuflada, distorcida em prol de serviços maiores ou de nomes maiores como multinacionais. E, portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer passa justamente por aí. Acho que foi uma conversa um tanto interessante, no sentido de vermos aqui o cavalo de Troia. Acho que, sobretudo, aquilo que se destaca aqui é o cavalo de Troia que isto também se resume a ser o que é triste. Que é triste que seja um pouco assim, de que a verdade Falta não de esteja... transparência. Exatamente, não esteja aqui tão patente quanto isso. Certamente existem coisas boas, existem coisas más. Aquilo que mais que é uma ótica pessoal, aquilo que mais me apoquenta, aquilo que mais me põe inseguro em relação a isso é sobretudo a questão da saúde. É a questão dos transgénicos. Que os transgénicos é um caso interessante, porque os transgénicos seria uma forma de acabarmos com a fome no mundo também, se assim o quiséssemos, porque é uma forma barata de produzir comida. Estamos aqui a falar é a forma de produzir alimentos. E, portanto, podia ser uma boa via para, enfim, combatermos a fome que existe no mundo e tudo mais. Agora, o problema é os riscos para a saúde humana e animal e tudo isso. Lá está, o que estão princípio da associados. precaução, que é necessário. É isso, não é? Portanto, aquilo que me põe aqui muitas vezes em dúvida é o caso, por exemplo, do lobby, que é proibido no Parlamento Português, mas é permitido no Parlamento Europeu. Sim, Logo sim. aqui, dentro das próprias orgânicas da legislatura, existem diferenças daquilo que é os Parlamentos Nacionais e daquilo que é o Parlamento Europeu. E depois, aquilo que são as leis que na Europa não se permite façam alimentos transgénicos e vir uma potência de fora a fazer. E estamos a falar de uma potência, estamos a falar do Canadá, que a maioria dos casos ocupa o 12º lugar no registro, nos tops, não é? Das exportações e importações que os países fazem. Portanto, é um país que não é assim tão cimeiro quanto isso para as relações da Europa. Não é um país que ocupa muito espaço
Mas vai passar a ser sede Vai social passar a ser- daquelas empresas Exatamente. que iam aceder pelo TTIP e que agora vão aceder via Canadá. Exatamente, portanto, isto aqui é mesmo entrar pela porta do cavalo, como se costuma dizer, não é? Exatamente. E isto é um tanto preocupante, não é? A questão de nós não conseguimos estar muito bem salvaguardados. E essa questão do Tribunal de Investimento, o facto de nós não podermos, isto é, uma empresa pode processar um Estado não pode processar uma empresa, O Estado só pode pagar o tribunal para ser processado. portanto, quer dizer, isto torna-se, é um tribunal, quer dizer, isto para mim não é um É tribunal. constituído por especialistas que são recrutados junto de gente que já habitualmente são consultores, gente que trabalha para estas empresas multinacionais, ou seja, como é que uma empresa nacional tem menos direito a aceder a um tribunal desses do que uma empresa só porque é estrangeira? Cria aqui uma desigualdade entre as próprias empresas. É isso. E um regime de desconfiança, isto para mim é a falta de confiança que existe de parte a parte, porque a partir do momento que apenas uma pessoa ganha com o tratado, não é? Acaba por não ser um tratado que resulte muito bem para ambos, não é? É sempre um tratado com um truque na manga e que faz com que não seja bom, não seja correto a nível daquilo que é ética, não é uma ética correta. E depois há a limitação das democracias, porque nós agora, neste momento, podíamos os dois discutir se era mais favorável ou menos favorável, por exemplo, ver uma empresa intermunicipal dos transportes da área metropolitana de Lisboa. Por exemplo, podíamos discutir isso. Se era interessante haver uma empresa da área metropolitana que fosse uma empresa de propriedade pública gerida pelas diferentes autarquias que compõem a área metropolitana de Lisboa. Era uma discussão que podíamos ter. Uns podiam ser a favor de continuar como está, outros a favor de uma grande empresa, mas da esfera privada, vários tipos de hipóteses. Com um acordo destes, o que acontece é que qualquer desses transportes, ou todos eles na sua totalidade, uma vez privatizados, nunca mais podemos discutir se era mais favorável para os interesses que nós queremos promover, sejam eles quais for, legitimamente dentro da nossa democracia, nunca mais podíamos mudar essa decisão. E, portanto, há aqui um estreitamento da capacidade das democracias para decidirem sobre si próprias, que dá... Por isso é que isto é chamado... Estes tratados da nova geração são chamados de neocorporativos. Não é por acaso, não é porque se querem insultar, mas é porque se está a dar poderes a privados que são poderes que cercam as democracias e a sua capacidade de decidir. Bom, nós não estamos aqui, obviamente, para mandar abaixo tudo, não é? Porque até em termos pessoais não faz parte da minha pessoa. O que é que se podia fazer de alternativa? Isto é, já destruímos, já dissemos aquilo que nós não queremos, se calhar agora era bom podemos dizer aquilo que nós queremos de um tratado. A plataforma chama-se Não ao Tratado Transatlântico e fazemos campanha contra estes tratados, não só porque não, mas pelas razões que indicamos. Mas é porque somos a favor de alguma coisa. E aquilo que nós somos a favor é de um modelo de comércio internacional que seja justo, ou seja, que contemple os direitos humanos, a proteção do ambiente, com padrões sociais e laborais internacionalmente elevados. Nós acreditamos que é possível as várias democracias chegarem a acordo sobre as trocas que têm a fazer entre si, de forma a ser benéfico para toda a gente, que prejudique menos o ambiente, que não haja circulação desnecessária de alguns bens que podem ser produzidos de forma mais endógena, mas também não estamos a defender que se fechem fronteiras. O que nós consideramos é que é possível chegar a outro tipo de tratados. Tratados onde os investidores têm os seus direitos acautelados, mas onde têm de respeitar as instâncias judiciais de cada país e agir em igualdade de circunstância com outros privados, sem qualquer privilégio, e em que os padrões sociais, ambientais, de saúde pública, direito dos consumidores que existem em cada país não sirvam como pressão negativa para os outros países. Antes, pelo contrário, possam servir até de exemplo
e de aspiração para, enquanto humanidade, aprendermos uns com os outros o melhor que em cada país e em cada bloco económico já conseguimos alcançar. E é essa a nossa expectativa, é por isso que nos vamos bater por um comércio internacional justo a favor das democracias. Muito bem, Bruno. Considerações finais que tenhas a fazer, alguma mensagem em particular que tu queres fazer aos nossos ouvintes? Algum convite, algum evento que a plataforma venha a fazer para o mês de dezembro ou janeiro, já a pensar em 2018? O apelo que deixo é que estejam atentos aos meios de divulgação da plataforma não ao Tratado Transatlântico, pesquisando os motores de busca rapidamente chegam a nós. É procurar o cavalo, não é? Exatamente. O endereço do site ainda tem o nome original, que era não Ou TTIP. ttip.pt, ainda é o nosso endereço, pelo menos por enquanto. Vão encontrar aí informações sobre os vários tratados, sobre esses tribunais e fiquem atentos porque nós vamos fazer a divulgação dos acordos que estão a ser discutidos ao nível da União Europeia e também o Tribunal Multilateral de Investimentos, que será talvez a peça-chave deste tipo de tratados que a Comissão Europeia está neste momento a promover a sua criação. Um tribunal da natureza daquilo que eu expliquei, com o tal privilégio para investidores e pago pelos contribuintes, que não podem acorrer a ele. Nós vamos dar mais informações sobre esse Tribunal Multilateral de Investimentos. E fiquem atentos aos nossos meios. E também na rede social Facebook podem encontrar, pesquisando o que esconde o TTIP e o CETA, que é a página também do não ao TTIP, que vocês podem também seguir e, portanto, estaremos lá também. E, portanto, pondo aqui o fim à nossa conversa, que muito certamente poderíamos continuar aqui a falar e muito teríamos aqui a falar, porque são daqueles temas que não perdem a atualidade, porque todos os dias há sempre uma coisa nova. Bruno, uma vez mais, obrigado. Muito obrigado, foi um prazer. E obrigado também à plataforma por ter também acedido ao nosso pedido. Em relação a vocês, caros ouvintes, já sabem, não se esqueçam de partilhar e divulgarem pelos vossos amigos, pelas vossas redes sociais, no sentido de conseguirmos fazer uma sociedade mais esclarecida e mais informada, que é isto que nós queremos fazer com o nosso podcast, é sobretudo criar uma sociedade de informação e que as pessoas estejam informadas sobre os temas da atualidade e, ao fim e ao cabo, do mundo que elas cada vez mais fazem parte, como nós vimos aqui a falar, da aldeia global, mas também do mundo que as rodeia. E até lá!